Olá, maravilhosos e maravilhosas! Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o nosso novo estudo. Mas antes disso, já deixem aqui o seu like, se inscrevam no canal, convide os amigos que gostam de estudar e vamos lá! E eu já vou avisar também que aqui no canal nós temos 3 estudos prontos. É só clicar aqui embaixo no nome do canal, depois na aba playlist que aparece acima, e aí vão aparecer todas as playlists com todas as jornadas prontas, ok? Mas vamos lá, falar sobre o nosso novo estudo, o livro Imaginação Criadora, de Roy Eugene Davis. Tá? Esse estudo ele será postado todo domingo. E temos tarefas que vão ser realizadas durante a semana. Os capítulos são grandes e talvez teremos que fazer alguns vídeos durante a semana também. Mas as práticas novas serão postadas somente aos domingos para serem realizadas durante a semana. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o autor desse livro, o Roy Eugene Davis. Ele nasceu em 1931 no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Ele foi discípulo de Yogananda e, conforme as instruções do seu mestre, ele compartilhou sem interesse diretrizes para uma vida eficaz e rápido crescimento espiritual, com centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas em 1972, ele fundou o Center for Spiritual Awareness, que é um local de retiro situado numa chácara com uma paisagem paradisíaca no estado da Geórgia. Nessa chácara, então, tem 6 casas de hóspedes, tem sala de meditação, biblioteca, lanchonete, templo de meditação do santuário. Ele chama esse templo de meditação de templo de meditação do santuário de todas as fés. Tá? Então, não existe um sectarismo religioso. Ele passou para o mundo espiritual em 2019. Ele é autor de mais de 50 livros em inglês, sendo que cerca de 11 deles foram traduzidos, tá? E por que nós vamos estudar esse livro? Eu vou começar lendo as abas do livro para vocês, porque daí vocês vão entender melhor do que se trata esse livro. Então ele fala o seguinte: se você quer ver realizados os seus sonhos, desejos, aspirações, planos, anseios, projetos, metas, ideais, objetivos, você está de posse do livro certo. Se você não se ligou com nada acima relacionado, também nesse caso, Davis vai mostrar-lhe como entrosar-se com um grandioso esquema, descobrindo o que é melhor. E o que é melhor para si mesmo e o seu lugar ao sol. É natural ser saudável, prosperar, apreciar os processos da vida e gozar de harmoniosos relacionamentos com os outros. E você pode. Não é natural, isso sim, estar doente, empobrecido, possuído por uma atitude negativa acerca da vida em geral e em conflito com os outros. Tá? Então, nessa primeira aba. Na segunda aba, ele continua falando o seguinte: a imaginação criadora é a chave com a qual você controla o destino, ao mesmo tempo em que se liberta de influências dos condicionamentos mentais, emocionais do passado. Hoje, este momento pode ser de capital importância. Você pode tomar uma decisão que poderá mudar o rumo do seu futuro. Onde estão os homens e mulheres corajosos de visão e imaginação? Onde estão os curiosos, os dispostos e os capazes? Você é um deles? Espero que sim, pois se for, o mundo será seu. Veja como usar a mente sem se robotizar ou meramente condicionar o subconsciente. Na verdade, a técnica da imaginação criadora é para despertar as pessoas dos seus condicionamentos, mantendo-as novas e autodeterminadas em todos os momentos. Gente, é nessa hora que a gente fala assim: acho que eu vou ler o livro certo. E eu já tô assim, ansiosa para começar os estudos junto com vocês. Bom,
Nós temos relatos de pessoas que tiveram proveitos após a leitura e prática dos ensinamentos contidos nesse livro. E são muitos os relatos, viu? Até chamam esse livro de livro milagre. No Brasil, ele é editado e vendido pela Seitinoye do Brasil, porque o mestre Masaharu Taniguchi era amigo de Royal Jane Davis, né? Então, após a morte do Masaharu Taniguchi, a Seitinoye começou a editar esse livro dele no Brasil. Muitas pessoas, após a leitura deste livro, restabelecem a saúde, melhoram relacionamentos sociais, tem aumento da prosperidade e uma grande expansão da consciência. Eu mesma, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu percebi muito dessas coisas na minha vida. E ele vai trabalhar as leis da consciência. Eu sugiro até que você compre o livro físico, até porque eu não vou ler o livro, eu vou estudá-lo com vocês, né? E ele vai se tornar um tipo de guia diário, até que já não precise mais ter um pensamento consciente sobre os conhecimentos adquiridos aqui. E eles já façam parte do seu subconsciente. Porque só estudar esse livro aos domingos também não vai ser suficiente. Vocês vão precisar aplicar esses conhecimentos na prática para que ocorra esse aprendizado a nível de subconsciente. Porque o desafio apresentado pelo autor do livro é realmente que nós peguemos as ideias contidas no livro e vamos aplicar essas ideias para mudar a nossa vida, para transformar o mundo. No prefácio do livro, o autor diz o seguinte: o homem pode alterar as suas circunstâncias e mudar a sua sorte na vida, controlando intencionalmente a sua atitude mental e os seus estados de consciência. E realmente, isso você vai ouvir de pessoas bem-sucedidas, você vai ouvir com outros autores e várias filosofias de vida. Mas agora é a sua vez de provar a você mesmo que isso dá certo. Você está determinado? Então vamos encerrando esse vídeo aqui com duas frases. Uma é de Goethe. Estás determinado? Agarra-te a este momento. O que puderes fazer ou sonhares que pode fazer, começa a fazê-lo. A coragem traz em si o gênio, o poder e a magia. Empenha-te somente e então a mente se aquecerá. Começa e então o trabalho será completado. E depois tem mais uma outra frase aqui de um autor anônimo que diz: o homem pode atrair e dirigir qualquer força do universo, fazendo de si um receptáculo apropriado para ela, estabelecendo uma ligação e providenciando as condições de maneira que, pela sua própria natureza, ela se obrigue a fluir através dele. E aí? Pronto para ativar a sua imaginação criadora?